E se o problema da sua vida não for falta de esforço, mas excesso? E se tudo aquilo que você está tentando forçar estiver justamente te afastando do que você quer? Porque existe um estado onde as coisas simplesmente começam a acontecer, sem pressão, sem ansiedade, sem luta. As decisões ficam claras, as oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem. E a sensação é de que a vida finalmente está colaborando com você. Isso tem nome: fluxo. E quando você entra nele, nada volta a ser como antes. Olá, buscadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gigante do Despertar. Se é novo por aqui, considere nos seguir. Toda semana tem vídeo no canal para te ajudar no seu despertar. Curta e comente. Isso nos ajuda bastante no nosso engajamento e faz com que o algoritmo entregue o vídeo para mais pessoas. E neste vídeo, você vai entender o que realmente significa entrar em fluxo. Por que forçar demais bloqueia a sua vida? Como o estado de fluxo acontece na mente e no corpo? O papel da emoção, presença e consciência nesse processo. E como começar a acessar esse estado no dia a dia. Talvez a vida não precise ser uma luta constante. Talvez você só nunca tenha aprendido a se alinhar com o fluxo. Existe um momento em que a vida simplesmente começa a encaixar. Você não força tanto e mesmo assim as coisas acontecem. Você não fica ansioso e as respostas aparecem. Você não corre atrás e as oportunidades chegam. É como se, de repente, a realidade começasse a fluir com você. Mas a maioria das pessoas vive o oposto disso, forçando, controlando, tentando antecipar tudo. Vivendo com pressa, como se a vida fosse uma corrida constante. E isso gera um estado interno de tensão. E tensão é o oposto do fluxo. O fluxo não nasce do controle, ele nasce do alinhamento. Agora pensa comigo. Quando você está extremamente preocupado, sua mente fica acelerada, seus pensamentos ficam repetitivos, seu corpo fica tenso, sua respiração encurta. Nesse estado, você não está disponível para perceber oportunidades. Você está apenas tentando sobreviver. Mas quando você desacelera, quando você respira, quando você solta um pouco o controle, algo começa a mudar. Sua mente clareia, seu corpo relaxa, sua percepção se expande e você começa a enxergar coisas que antes não via. Isso não é coincidência, é mudança de estado. Na psicologia, existe um conceito chamado estado de fluxo. É quando você está totalmente presente, imerso, conectado com o que está fazendo. Sem excesso de pensamento, sem distração, sem resistência interna. Nesse estado, o tempo parece diferente. Às vezes ele passa rápido demais, às vezes parece desacelerar. Mas o mais importante é a sensação de leveza. Agora traz isso para a vida como um todo, e não só para uma atividade. Imagina viver nesse estado, não só em momentos específicos, mas como um padrão interno. Isso é possível, mas exige uma mudança importante. Parar de viver no modo esforço constante e começar a viver no modo presença. Porque o fluxo não responde ao desespero, ele responde à coerência. Quando sua mente quer uma coisa, mas sua emoção sente outra, existe ruído. E o fluxo não acontece no ruído. Ele acontece na clareza, na simplicidade, na presença. Talvez você já tenha sentido isso antes. Aquele momento em que você não estava tentando demais e tudo deu certo. Aquela conversa que fluiu, aquela oportunidade que surgiu do nada. Aquele dia que simplesmente encaixou. Isso não foi sorte, foi estado. Buscadores, antes de continuarmos, deixa eu te perguntar, quer apoiar nosso canal? Então adquira um de nossos livros. Vou deixar o link do nosso catálogo na descrição abaixo. Lá eu selecionei com muito carinho livros que expandiram a minha mente e a de milhares de outros buscadores. Além de acelerar o seu processo de despertar, você ainda apoia diretamente o nosso trabalho aqui no canal. E isso faz toda a diferença. Depois dê uma olhadinha lá.
Agora, volta comigo. Observe algo importante. Quanto mais você tenta controlar tudo, menos controle você tem. E quanto mais você confia, mais a vida começa a responder. Mas confiança não é passividade. Não é deixar a vida me levar. É agir, mas sem tensão interna. É fazer o que precisa ser feito, sem carregar o peso da ansiedade. É tomar decisões sem medo constante de errar. Porque o medo excessivo trava o fluxo. E a presença destrava. Quando você está presente, você responde melhor. Você percebe melhor. Você escolhe melhor. E isso, naturalmente, melhora seus resultados. Não porque você está forçando, mas porque você está alinhado. Existe uma inteligência na vida que vai além da lógica. Uma espécie de organização invisível. E quando você para de lutar contra e começa a cooperar com isso, o fluxo acontece. Mas existe um ponto importante aqui. O fluxo não significa ausência de desafios. Significa ausência de resistência interna. Você ainda pode enfrentar dificuldades, mas sua relação com elas muda. Você não entra em desespero. Você não trava. Você flui através. E isso muda tudo. Porque o problema raramente é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Quando sua reação é consciente, a vida flui. Quando sua reação é automática, a vida trava. Então talvez o segredo não seja controlar o mundo, mas aprender a se alinhar internamente. Respiração mais calma, presença no agora, menos necessidade de controlar tudo, mais atenção ao que realmente importa. E aos poucos, sem você perceber, a vida começa a mudar. Não de forma mágica, mas de forma natural. As coisas começam a fazer sentido. Os caminhos começam a abrir. As respostas começam a aparecer. E você começa a sentir algo que talvez não sentia há muito tempo. Leveza. Talvez o fluxo não seja algo que você precisa conquistar. Talvez seja algo que já está disponível, mas que você bloqueia quando vive em tensão constante. E quando você entende isso, algo muda. Você para de lutar tanto e começa a viver mais. E é nesse momento que a vida finalmente entra em fluxo. Se você sente que tudo está travado, talvez não seja falta de capacidade. Talvez seja excesso de resistência. E talvez o próximo nível da sua vida não esteja em fazer mais, mas em fluir melhor. Obrigado por assistir até aqui. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.